E se fosse possível apenas com uma única edição de um jornal ter um vislumbre da história de todo um país? Bem, é exatamente isso que vamos tentar fazer hoje. Vamos mergulhar de cabeça nas páginas do Folha 8, um jornal independente angolano, e tentar perceber o retrato complexo e diria até fascinante que nos é pintado sobre a nação. Para isso, a nossa análise vai seguir 4 eixos principais que saltam logo à vista. Vamos começar pelas tensões políticas, que estão ali a ferver à superfície. Depois passamos para a economia, tão dependente do petróleo. A seguir, vemos como é que tudo isto se reflete na vida real, no terreno. E, por fim, pensamos um pouco sobre o papel da própria imprensa no meio disto tudo. Pronto, a primeira coisa que se nota, mal se abre o jornal, é o atrito. É palpável. Logo na primeira página, somos atirados para um ambiente de clara contestação política. Olha, esta manchete não podia ser mais direta. Põe frente a frente a sociedade civil e o poder do Estado. Fica logo definido um tom de conflito que, na verdade, vai percorrer toda a edição do jornal. A tensão está mesmo ali, à vista de todos. Isto não é uma tensão abstrata, uma ideia no ar. Não. O jornal dá-lhe um rosto. O rosto do ativista Man Jenas, que foi condenado a 3 anos de prisão. É a história dele que acaba por dar corpo a este conflito muito maior. O que vemos aqui é um autêntico cabo de guerra, não é? De um lado, temos a ação do Estado a sentenciar ativistas e, do outro, a resposta imediata da sociedade civil que se organiza e planeia vigílias pela liberdade. É um verdadeiro braço de ferro. E esta manchete? Esta manchete resume tudo de uma forma quase arrepiante. Mais uma vigília, se o MPL a deixar. A sério, estas palavras dizem mais sobre o estado da liberdade de expressão do que um texto inteiro. Fica implícito que o MPL, o partido no poder, é quem decide se a liberdade pode ou não ser exercida. Mas claro, estas tensões políticas não existem num vácuo. Estão profundamente ligadas à economia que, como o jornal também nos mostra, é uma história de 2 gumes. Uma história de lucros, sim, mas também de muitos problemas. O jornal avança com um número que impressiona qualquer um. Mais de 6 mil milhões de dólares em receitas de petróleo num único trimestre. À primeira vista, parece uma notícia incrível, um sinal de uma riqueza extraordinária. Só que o diabo está sempre nos detalhes, não é? Este número, que parece tão positivo, representa, na verdade, uma queda de mais de 22% em relação ao ano anterior. E isto deixa bem clara a vulnerabilidade, o perigo de uma economia que depende tanto de um único recurso. E se olharmos para além do petróleo, o jornal revela uma espécie de economia a 2 velocidades. Por um lado, há sinais de otimismo, uma nova mina de cobre vai ser inaugurada, há investimento em projetos estratégicos, mas por outro lado a realidade impõe-se. Companhias aéreas são impedidas de voar, bancos são multados, é um constante passo em frente, passo atrás. Então a pergunta é: o que é que estes grandes números da economia e estas tensões políticas significam para o dia-a-dia das pessoas comuns? A secção de última hora do jornal dá-nos uma resposta. E é uma resposta bastante crua e direta. A saúde pública está na linha da frente. E esta manchete sobre o avanço da cólera é verdadeiramente alarmante. Já não estamos a falar de uma preocupação distante. É uma ameaça imediata, real, para a população. E as notícias de última hora pintam um quadro de múltiplas crises a acontecer ao mesmo tempo. A cólera avança, a violência política mata e a pobreza extrema leva crianças e idosos à mineração ilegal. São várias frentes de batalha abertas em simultâneo. E depois, um artigo de opinião resume este sentimento de uma forma brutalmente honesta e humana. Falam em dignidade, mas o povo mastiga poeira. Esta frase capta na perfeição o desfazamento entre o discurso oficial e a realidade vivida no terreno. Perante um cenário tão complexo, de tanta tensão e dificuldade, qual é afinal o papel da imprensa? Bem, o próprio Folha 8 dá-nos uma pista muito clara sobre qual é a sua missão. O lema do jornal diz tudo. Mais do que um jornal, a liberdade. O Folha 8 não se vê apenas como um contador de histórias, mas como um pilar da liberdade, uma voz que fiscaliza no meio de todo o ruído. E essa postura crítica é mais do que evidente. Vejamos este título sobre um grande projeto do governo. O jornal não se limita a anunciar o projeto. Não. Ele disseca-o, questiona a retórica, a engenharia financeira, as disputas de valor. Isto é jornalismo que vai muito para além da superfície. E assim, uma única edição de um jornal consegue mostrar-nos uma nação em pleno debate consigo mesma. Uma nação dividida entre um potencial enorme e dificuldades muito profundas. As páginas de hoje mostraram-nos tensão, mas também resiliência. A grande questão que fica no ar é: que história irá contar o jornal de amanhã?